Profeta Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 13 a seguir. Eu quero falar em breves palavras sobre as mudanças que acontecem quando Deus entra em ação. Mudanças que acontecem quando Deus entra em ação. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Preste atenção no verso de número 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Amém. A campanha que está a iniciar é exatamente dentro da temática das petições, né? Que Jesus determinou e nos garantiu que poderíamos pedir, insistir nos nossos pedidos, nas nossas petições, porque Ele garantiu: o que pede, recebe; o que bate, abrir-se-lhe-á; o que busca, encontra. E eu tenho por certo que você que entrou nesse propósito da campanha, você entrou num propósito de fé com Deus, de buscar a Deus e de pedir a Deus aquilo que você tanto espera e aquilo que tanto você precisa. E Deus sabe aquilo que você precisa, e Deus sabe aquilo que você espera. Mas existe um segredo da parte de Deus, que Deus se alegra, Deus se agrada quando eu e você, nós nos achegamos a Ele com toda a humildade e lhe fazemos os nossos pedidos. Nós fazemos conhecidos os nossos pedidos ao Senhor. Isto agrada a Deus, isto alegra o coração de Deus, quando nós pedimos e quando nós insistimos nos nossos pedidos a Deus. É bem verdade que nós que conhecemos a Deus e conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que nós não procuramos a Deus apenas para pedir, ou quando é para pedirmos, nós chegamos a Deus também para adorar a Ele, para glorificar a Ele, como fez
aquele príncipe da sinagoga dos judeus chamado Jairo, quando de uma necessidade na sua casa, sua filhinha estava doente, prestes a morrer, ele procura a Jesus. Ele deixa de lado toda a arrogância do seu status de um grande líder entre os judeus e vai ao encontro de Jesus. E eu gosto desse texto quando diz que Jairo, quando chega até Jesus, antes de ele fazer qualquer pedido, ele se dobra, ele se prostra diante de Jesus e o adora. Você já adorou ao Senhor aqui nesta noite? Deus já viu no teu coração esse sentimento de adorador, antes de fazer a oração da campanha e você colocar os seus pedidos a Ele, juntamente com o pastor Molina, você já estava adorando ao Senhor, o teu coração já se abrindo em adoração e louvor a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu olho para o texto que lemos e vemos aqui também Daniel com seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, que eram jovens hebreus, que foram levados também como cativos para a Babilônia. E por serem da linhagem real, estes jovens foram escolhidos para servir o rei, o grande rei Nabucodonosor. Um homem extremamente mau, perverso, que não temia a Deus e que vivia no pedestal da sua arrogância, do seu orgulho, mesmo porque ele na época era temido praticamente por todos os povos, por todas as nações, pelas suas ações e as ações do seu grande exército, o exército da Babilônia, que era temido. E estes jovens são escolhidos, os jovens hebreus são escolhidos para estar servindo no palácio de Nabucodonosor. Acontece que um determinado dia e uma noite, ele se deita a dormir, o grande imperador, e ele tem um sonho, e esse sonho foi um sonho perturbador. Chega de manhã, o rei fica incomodado. Por quê? Porque ele sonha algo e quando ele acorda ele não lembra do que sonhou, mas ele entende que havia algo interessante naquele sonho que deixou ele aterrorizado, atribulado, incomodado. E ele então agora manda reunir todos os sábios da Babilônia, todos os videntes, todos os astrólogos, todos que estavam dentro desta área no reinado da Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel com seus companheiros também eram considerados videntes, sábios, profetas do Senhor, e eles estão ali no reinado da Babilônia. No momento em que o rei convoca os magos, os videntes, para esta reunião, a fim de que eles dissessem ao rei o que o rei tinha sonhado e não lembrava, e além de dizer o que o rei havia sonhado, deveriam eles também dar a interpretação daquele sonho que estava lhe perturbando a alma. Acontece que os magos, os sábios da Babilônia, chegam para o rei e dizem: ó rei, o que o rei requer, nem mago, nem sábio, nem astrólogo, ninguém pode desvendar esse mistério. Não existe entre os mortais, não existe entre os humanos ninguém que consiga trazer ao rei e desvendar esse mistério. Isto aí é coisa dos deuses, isto aí é do sobrenatural, isto aí foi além da nossa capacidade de visualização e de entendimento. E o rei agora fica mais irado e dá uma ordem e assina um decreto: pois bem, se vocês não sabem, se vocês não entendem, se vocês não têm conhecimento, vocês todos vão morrer. E sai o decreto da morte de todos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros também para a matança. Acontece que Daniel chega e ouve de Arioque a história, e Daniel diz: Arioque, eu quero uma oportunidade, eu quero só uma oportunidade. Qual é a tua petição, Daniel? Eu quero que me introduzas na presença do rei.
Irmãos, Arioque ficou certamente um tanto que temendo, porque não era bem assim a pessoa pedir uma audiência com o rei. Mas no entanto, Daniel é levado diante de Nabucodonosor, que lhe atende, e ele faz o seu pedido: ó grande rei, eu quero um tempo, e se o Senhor me der um tempo, eu hei de trazer a resposta deste sonho e a sua interpretação. O que eu vejo aqui em Daniel, quando ele se posiciona diante do rei, eu vejo aqui a fé genuína que este homem, que este jovem, juntamente com seus companheiros, ele desenvolvia, mesmo vivendo em uma nação pagã, em uma nação que havia milhares e milhares de deuses, mas a fé de Daniel estava posta no único e verdadeiro Deus. Ele tinha convicção, ele sabia que em Deus é o Deus que revela o profundo, o escondido, com ele mora a luz, aleluia. E Daniel traz esse pedido ao rei, e o rei lhe concede: pois bem, eu vou te dar o tempo que você precisa, e eu quero então saber, e eu quero saber o que eu sonhei, e eu quero saber o que isto significa. A Bíblia nos diz que Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram os seus companheiros, seus amigos, principalmente amigos de oração, amigos de comunhão com Deus, e Daniel faz conhecer aos seus companheiros aquele negócio, e ele faz uma proposta: vamos entrar num propósito de oração com o nosso Deus, vamos clamar ao Senhor. Poderíamos dizer aqui, Daniel propõe uma campanha de oração. Pastor, nosso presidente está sempre nos propondo essas campanhas de oração, de nós buscarmos a Deus, nos colocarmos na presença do Senhor, porque verdadeiramente sabemos que quando oramos, a igreja ora, Deus se move com as orações do seu povo, e Deus é o Deus que ouve a oração dos seus filhos. A Bíblia diz que eles entram nesse propósito de oração, e a Bíblia diz que numa noite, Deus ouve a oração dos seus filhos, e dá a Daniel a interpretação do sonho, revela a Daniel o que o rei sonhou, e explica a Daniel qual era o significado daquele mistério, daquele sonho. A Bíblia diz que Daniel então louva ao Senhor Deus dos céus, e na sua oração de louvor e de gratidão a Deus, ele diz: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Deus que Daniel servia, o Deus que Daniel professava, o nome desse Deus se chama o Deus único e verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E ele louva o Senhor, e na sua oração ele expressa algo tão tremendo, que eu tomei como base para esta ministração nesta noite. Ele muda os tempos, ele muda as horas, ele muda os governantes, porque ele estabelece os reis, mas ele remove os reis na hora certa, no tempo certo. Deus, ele faz mudanças, ele age e ele faz mudanças tremendas. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, em oculto. Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe tudo. Aleluia. Você pode adorar a esse Deus nessa noite comigo? Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele contempla tudo e a todos.
e ele entra com providência, mediante ao clamor dos seus servos. Eu tenho certeza que Daniel, se fosse preciso morrer, não era problema para Daniel. Eu entendo que Daniel não estava temendo o decreto do rei, e era um decreto de morte, irmãos. Não. Por que Daniel não estava temendo? Porque ele tinha convicção, ele tinha confiança e certeza que esse Deus é o Deus que muda as situações, é o Deus que reverte qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Havia sim um decreto de morte, todos os sábios vão morrer, mas Daniel, quando ouve a proposta do rei, ele se posiciona, e ele agora entra nesse propósito com seus companheiros. Nós vamos clamar a Deus, e Deus vai trazer a solução. Foi isso que ele disse ao rei: eu vou trazer a interpretação, eu hei de trazer a interpretação. Aleluia. Daniel se considerava o grande sábio? Não, Daniel era humilde, ele era um homem cheio de fé, e ele tinha convicção: o Deus que eu sirvo, Ele vai entrar com providência. E eu trago esta mensagem da parte de Deus para a tua vida nesta noite. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço e que eu estou pregando aqui nesta noite, é o Deus que muda as situações, é o Deus que traz mudanças. E as mudanças de Deus para nós são mudanças que promovem a bênção dele sobre a nossa vida. São mudanças que vêm trazer o renovo de Deus para a nossa vida. São mudanças que vêm trazer o livramento de Deus para a nossa vida. A resposta o rei obteve, e Daniel com seus companheiros receberam o grande livramento de morte. Não que eles tivessem com medo, repito, mas eles sabiam que ainda havia um longo caminho a percorrer naquela nação aonde Deus os havia colocado. Eu quero finalizar dizendo para você nesta noite, que pode estar vivendo situações também tão complexas e difíceis, mas você está aqui na presença do Deus único e verdadeiro, e você entrou num propósito de oração, de petição a um Deus que não falha, e um Deus que não sofre mudanças e nem alterações, mas Ele sim promove mudanças gloriosas. E eu creio, como profeta de Deus nesta noite, eu profetizo sobre a tua vida que está no teu propósito de fé com Deus, de buscar ao Senhor. Vem mudanças de Deus sobre a tua vida, vem mudanças de Deus sobre a tua casa, vem mudança de Deus sobre a tua família. Isto receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes mesmo de terminar esta campanha, eu creio, pastor Sérgio, que já haverá testemunhos de bênção, de milagres, de livramentos, até mesmo de morte, sobre a vida de pessoas que estão aqui nesta noite. Quantos podem crer e adorar a Deus comigo? Aleluia, aleluia. Quando Daniel e os seus amigos entram no propósito com Deus de buscar ao Senhor, sem demora, a resposta de Deus chega. A resposta de Deus já está chegando sobre a tua vida. A resposta de Deus já está chegando sobre o teu casamento. A resposta de Deus já está chegando sobre esta situação que você está vivenciando. Pode ser até mesmo você que está me assistindo agora, aí pela transmissão da igreja, da internet, você está me assistindo, e pode ser que você esteja vivendo nesta escuridão da depressão, do desânimo, nesta noite escura que você esteja vivendo dentro do teu coração e dentro da tua alma. Mas Ele, com Ele, o Deus vivo e verdadeiro, mora a luz. Ele é a luz que brilha agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa,
sobre as tuas finanças. Deus é o Deus que faz mudanças gloriosas. Estou aqui para te dizer que você precisa permanecer crendo nesse Deus verdadeiro e fiel, que traz mudanças sobre a tua vida. Quantos podem crer e glorificar esse Deus? Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus.